Não ter lei é quando a gente inflige ela, a gente não tem pecado sobre isso também. Porque aonde não há lei, não tem pecado, a Bíblia fala. Precisa ter lei para que nós saibamos que não possamos fazer aquilo. Aí existe uma direção. Eu não posso tocar aqui, é proibido tocar. Existe uma lei. Mas se não tiver, eu posso fazer o que eu quiser. E ninguém pode dizer que eu estou errado. Mas por que Deus não deu no começo? Na criação. Porque o homem, pela natureza de pecado, ficou rebelde para com Deus. Amém? E se Deus desse todas as leis, todos os princípios, todos os mandamentos naquele dia, com certeza viria questionamento. Deus deixou o seu povo caminhar, deixou o seu povo criar as suas regras, no seu caminhar. Só que o povo estava sendo massacrado, perdido, humilhado. Por quê? Porque lá atrás se afastaram de Deus. Se afastaram. Deus resgata este povo, se lembra deles a hora que eles oravam a Deus. E Deus levanta um libertador, Moisés. Deus precisa resgatar a nossa vida. É assim que Jesus fez. Ele resgatou a gente do charque, do lodo, e trouxe e colocou numa pedra. Moisés foi tirado de uma nação pagã, que não adorava a Deus, que adorava vários deuses, que era um povo sem direção nenhuma, que agia por seus impulsos, que sacrificava e fazia com o povo, não dele, mas outro povo sofria, que eram os estrangeiros, como os hebreus. Deus, ele resgata. Foi o que ele fez com o povo. Depois de resgatar este povo, ele ofereceu a lei. Ele ofereceu um novo caminho, uma direção, aonde não havia injustiça. E quando se praticava injustiça, a lei de Deus o corrigia, sendo para a vida ou, em alguns casos, para a morte, porque também Deus ordenava a morte em alguns casos. Deus, ele não passava a mão na cabeça, é meio pecado, é pecadinho, é pecadão. Não, ele dava direção ao povo. E o povo que medita nesta palavra, que ela foi escrita há muitos anos, consegue ter vida, consegue ter direção. Nós temos que lembrar que depois de todas estas leis dadas ao povo hebreu, ela se disseminou no mundo inteiro. Grandes partes das leis, amém, que são feitas hoje, foram instituídas por Deus na nossa lei. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Se a gente for ver as histórias e estudando a história da humanidade, a gente vai ver que não teve. Mas depois que o povo recebeu a direção de Deus, recebeu a lei, grande parte da humanidade tomou estes princípios que estão aqui descritos e aplicou na sua vida, no cotidiano. Tirou a parte religiosa, mas a parte que trazia direção, que trazia verdade, que trazia organização, foi instituída dentro do convívio humano. Mas tudo está no princípio, e a Bíblia é sagrada. Alguns não aplicam por inteiro, mas grande parte da Bíblia é usada até hoje, no mundo inteiro. No mundo inteiro, irmão. A base é bíblica. Amém? Eles não têm esse sentimento de religiosidade, mas vê que a fórmula é perfeita. O diabo faz a mesma coisa. Ele copia Deus em tudo. O céu é perfeito. E lá no céu funciona. Quem já esteve lá já sabe o que eu estou falando. Funciona. Mas Deus hoje vai mudar a modinha? Não, Deus não muda. A Bíblia diz que Ele não muda. Então não tem moda. Quando o povo também não copia a Deus, não ouve a Deus, não lê a palavra, não medita, está enfadado a ser tragado pelo demônio.
Porque aquele que não pratica, não busca, não lê, não vai entender o que acontece à sua volta. Mas o povo que tem direção de Deus, ele não se corrompe com as coisas do mundo. Ele não se perde. Deus é prático e Ele é justo. Você orou, você pediu, gerou em você o arrependimento, gerou em você a verdade. Você aprendeu com Deus. Ele nos ensina desta maneira. É neste foco que Ele nos leva. E Deus, através da sua lei, ensinou o povo a abrir mão de coisas erradas. O primeiro mandamento: amará. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro mandamento, irmão? Aleluia. Não terás outro Deus. O primeiro mandamento é: não terás outro Deus. Não ter outro Deus. É o primeiro mandamento. Não adianta você querer compactuar com mentira. Não adianta você querer acreditar em outra coisa que não seja o Senhor. O povo estava corrompido. O povo estava sofrendo. Olha a profundidade que esse povo estava perdido e no pecado. Viram as pragas. Viram que as pragas não alcançaram eles. Eles saíram de uma nação mais poderosa do mundo na época, e não saíram de mãos vazias, saíram com despojos. Os egípcios davam ouro, davam as coisas de valor, e levaram gado, eles levaram tudo e saíram do Egito. Mesmo assim, não reconheceram. Olha a profundidade. Quando a gente está longe de Deus, está longe de Deus. Foi isso que eu acabei de falar, que quando nós como servos oramos e alcançamos, gerou alguma coisa dentro da pessoa. E olha a situação de exemplo. Foi tirado. Muitos ali oraram, pediram para Deus e Deus tirou. Mas quantos entraram na terra prometida? Quantos entraram na terra prometida, irmão? 2. Quando nós não reconhecemos a Deus. Amém? Quando a gente invalida o sangue de Cristo, digo a vocês que nós somos piores do que eles. Piores. Porque a gente tem a oportunidade de reconhecer isso de coração. Porque tudo que Jesus fez, Ele fez pelo amor. Pela coragem que Ele teve como Deus, descer dos céus e morrer por cada um de que está aqui. Cada um. Ele foi Deus power, corajoso, forte, amoroso. Ele também viveu num tempo onde que o pessoal estava perdido. Viveu. E o povo, a primeira provinha que eles têm de esperar as leis vêm, eles já fizeram um boi de adoração. Moisés se irritou, com certeza. Deus falou: desce, porque o povo já está se corrompendo. Algumas vezes Deus queria terminar com aquele povo. E Moisés, como manso, como homem bom diante de Deus: oh, Senhor, não faça isso. Aquele povo lá, que nós saímos de lá, vão pensar o que agora? O Senhor tirou ele de lá para matar eles tudo aqui, Senhor. Não vai ficar bom, não vai ficar bem para o Senhor? Ele relaciona isso com Deus. Não faça isso, Deus. Senão aquele povo lá, como é que vai ficar? Não vão te respeitar? Moisés falava a Deus. E tudo o empenho de Deus das 10 pragas, da mão forte, de tirar aquele povo, ia ser perdido. Mas ainda bem que Deus se compadeceu, porque teve um servo que clamou. Só Moisés entendeu o sacrifício que Deus fez, a prova, o amor de ter tirado esse povo do Egito. Só Moisés entendeu. E Deus atendeu só a ele, porque o resto não merecia mesmo, merecia ser queimado, moído. Então olha o relacionamento que a gente tem que, a seriedade que é andar com Deus.
meditar nesta palavra, meditar na lei, meditar nos seus mandamentos, evitar de fazer algumas coisas que possam te levar à morte, irmão. Tem coisas que vai nos matar por dentro, vai arrebentar com a nossa vida. Então não faça, não duvide do plano de Deus, amém? Ouça a voz do Espírito que traz direção à igreja, ouça a voz do Senhor, ouça os seus profetas, porque a palavra diz que onde há profecia o povo não se corrompe. É a Bíblia que diz. Essa lei veio para trazer direção, o mandamento veio para trazer direção. Primeiro vem os mandamentos, amém? Resumidos. Depois veio a lei num contexto todo. Uma vez eu estava falando com os jovens assim, tem que abrir o camarada por dentro. Meu Deus, só tem Jesus aqui dentro, não tem mais nada. Abriu até o ossinho, Jesus. Tudo é Jesus. Não sobrou nada do homem. Se você fizer isto, a Bíblia ela está dentro de você, viva. Você vai executar o que se você não lê? Você vai executar o que se você não sabe o que está escrito? Você vai executar o que? Trazer vida se está morto. Se você não crê que Jesus é a vida, se você não entende o amor dele, o preço do sangue dele, como é que você vai aplicar a palavra de Deus se você não tem este entendimento que vem através da Bíblia Sagrada? Me explica, irmão. Não tem como, a conta não fecha. O Senhor disse que naquele dia tu não vai precisar saber o que tu vais falar. O Espírito Santo vai te ensinar.